Oi pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula aqui no nosso canal Arte Ponto. Gente, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês o passo a passo de como fazer essas fofuras aqui, ó. Então, hoje, a aula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês somente o ursinho. O molde eu vou deixar aqui embaixo na descrição, disponível para você. Você baixa em tamanho real, faz download e baixa em tamanho real. Então, essa aula, ela vai estar dividida em 3 partes. A primeira é essa aqui, que eu vou ensinar para vocês somente o ursinho. A segunda, eu vou ensinar a roupinha da nossa ursinha. E a terceira, a roupinha do nosso ursinho. Então, vai ser 3 vídeos, 3 aulas seguidas. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem nossos vídeos. E se você gostar, no finalzinho do vídeo, você não esqueça de deixar aquele like, que vai ajudar bastante o nosso canal. Então, meninas, na videoaula, no vídeo, no passo a passo, eu coloquei aqui, ó, se vocês verem, sai um pouquinho diferente o ursinho da ursinha. A ursinha, o molde vai estar igualzinho esse, tá? Então, o molde vai ser esse mesmo aqui, porque eu fiz algumas mudancinhas. Eu vi que esse braço, ele ficou um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais para baixo. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei ele, na hora de costurar, eu costurei ele um pouquinho mais para cima aqui. Eu deixei 2 dedos, como vai estar aqui no passo a passo. Deixei 2 dedos, então eu subi um pouquinho mais para cima e diminuí o braço. Então, o molde vai estar esse daqui para vocês, que eu aperfeiçoei mais o molde. Assim que eu fiz aqui, eu vi que ficou um pouquinho grande o braço e um pouquinho afastado aqui do pescocinho. Então, eu aperfeiçoei neste daqui. Mas o passo a passo, você vai seguir a mesma coisa. A única coisa que você vai fazer é chegar na hora da costura, chegar o bracinho, eu coloco 2 dedos para baixo, você vai chegar um pouquinho mais para cima, para ele ficar mais juntinho assim, ó. Só isso mesmo. Em cada videoaula vai estar o molde, né? Na aula da roupinha, eu vou deixar o molde da roupinha. Na aula da roupinha do menino, eu vou deixar o molde na descrição. Enfim, cada vídeo vai estar com o molde na descrição. Igual esse vídeo aqui, eu vou deixar o molde do ursinho para vocês. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos deixar de bate-papo e vamos direto para o nosso passo a passo. Aqui, meninas, vamos estar precisando de tecido para a gente fazer o nosso ursinho. Esse tecido que eu estou utilizando aqui é o Ultra Soft. Ele é um tecido que ele tem uma elasticidade bem ampla, ó, para este lado aqui. Já para esse lado aqui, ele não tem elasticidade nenhuma. Aqui, olha, é bem elástico, tá vendo? Estica bastante, é um tecido muito bom, gostei desse tecido para fazer. Então, a minha dica de tecido é essa. Ele é uma pelúcia baixa, ó, ele corre só para um lado de lá. Então, mas também pode ser feito em outros tecidos também, como o Microsoft, o Soft também não tem problema não. Então, outra pelúcia que você tiver que tem uma elasticidade. Vamos precisar também de uma tesoura, uma caneta fantasminha. Vamos estar precisando também de uma pistola de cola quente, com cola quente, lógico. Aqui os moldes, eu vou estar deixando aqui os moldes tudo certinho na descrição, já já eu explico aqui sobre os moldes. Vou estar precisando aqui também de uma agulha média, que é para me ajudar, para me costurar a cabecinha do urso, então eu vou estar precisando dessa agulha. E linha número 10, linha de pipa, né, que a gente chama de linha de pipa, mas é linha número 10. E vamos precisar também dos olhinhos. Aqui eu estou utilizando uma funça de 15 milímetros. Ela tem esse corpinho aqui. Então, isso aqui eu vou tirar com um alicate. Eu vou vir aqui, vou recortar bem rente aqui o focinho com o alicate. E pronto. Assim, eu vou ficar com ele assim. Então, esse meu focinho, ele tem 15 milímetros. E esses olhinhos, um par de olhos também, que eu vou estar utilizando aqui, de 11 milímetros.
Então, a mesma coisa eu vou fazer, vou recortar com o alicate esse corpinho dele aqui, que a gente não vai precisar. Acho que é só isso, então vamos para o nosso passo a passo. Acho que só isso. Então, meninas, aqui, como vocês sabem, todo tecido de pelúcia, né, ele corre para um lado. Aqui, nesse caso, é o lado de cá. Olha, ele é bem peludinho e corre para um lado de cá. Então, ele tem uma elasticidade, como eu falei, para um lado só, o outro não estica. Como a gente vai recortar? Se o seu tecido for assim também, ele tiver uma elasticidade para um lado só, você vai dobrar ele ao meio, com a pelúcia virada para baixo. Você vai dobrar ele ao meio assim, com a pelúcia virada para baixo e com a elasticidade para os lados. Então, aqui a gente vai riscar os nossos moldes. Aqui, ó, como a solinha, o pezinho. Então, o pezinho eu vou riscar, viro e espelho, no caso, ó, eu risco, espelho e risco novamente. Esse aqui é só no tecido dobrado mesmo, que é só duas partes. Risco e recorto. Este molde aqui da cabecinha é uma parte também, é só uma parte. Então, não precisa ser o tecido dobrado. Vou riscar em uma parte aqui, no caso assim. Na mesma direção, com a elasticidade para um lado e com os pelinhos corridos para baixo. Então, vou vir aqui e vou riscar o molde. E no molde, ele tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Essa marcaçãozinha é a marcação principal que vai estar no molde aqui embaixo na descrição. Vou deixar tudo certinho. Ele tem essa marcação. Então, essa marcação, quando você riscar o seu molde, você vai fazer a marcação. Então, aqui é um tecido só, como eu falei, risco e recorto na linha, no risco. Deixa eu guardar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu já tenho aqui tudo certinho para adiantar o vídeo, tudo recortado. Aqui, olha, aqui é o focinho, tá com o pelinho para baixo. Recortei, risquei e recortei no risco, o focinho. Então, essa parte aqui de trás da cabeça, eu risquei também e recortei no risco. A parte da frente da cabeça, recortei também, tudo com a elasticidade para os lados e com os pelinhos correndo para baixo. Recortei e risquei e recortei no risco. Então, aqui, como eu falei, no molde está marcado, tem essa marcação. Então, na hora que eu risco, eu faço uma marcaçãozinha, depois vem e puxo essa marcação para baixo, porque aqui é a indicação certinho onde vai ficar a orelhinha. Daqui para cá vai ficar a orelhinha. Então, tem que marcar na hora que for riscar para você não perder o lugar, porque ela não tem esse molde aqui, ele não tem aquela divisóriazinha aqui para facilitar na hora de pregar a orelha, ele é reto. Então, por isso é necessário você fazer essa marcação. As orelhas no caso, deixa eu pegar aqui, as orelhas eu espelhei, recortei, risquei e recortei com margem. Então, espelhei o outro lado, recortei as duas com margem. Essa aqui é a parte a parte de trás, assim, no caso, eu risquei e recortei no risco, não deixei margem. Os bracinhos também, recortei com margens, tudo com o sentido da elasticidade para um lado. Os bracinhos eu recortei com margem também. Aqui a parte da frente do corpinho, não recortei com margem, eu risquei aqui, risquei e recortei no risco. As perninhas também, eu recortei com margem. Gente, esse tecido, ele solta muito pelinhos, assim, mas aí depois que a gente costura, ele já não solta mais, porque, olha, ele não desfia, ó, tá vendo? Ele não desfia. Então, esses pelinhos que ele solta, é aqui só aonde a gente recortou. Depois que passa disso, ele não solta mais pelinhos, não. Nada. Então, como eu falei, as perninhas eu recortei com margens aqui nas laterais. Aqui depois eu vou recortar. Aqui não precisa ter margem,
porque aqui eu não vou costurar. E aqui também não precisa ter margem. Depois de costurado aqui, eu vou recortar bem rentinho aqui, porque aqui também não precisa ter margem, que é onde a gente vai pregar a solinha. A solinha também não recortei com margem. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou dar uma limpezinha nesses pelos aqui e já volto. Então, meninas, já voltei aqui. Então, pra gente começar o nosso... Não adianta limpar, tá vendo? Sempre solta mais pelos. Pra gente começar, eu vou começar pelo corpinho dele. Cadê a outra parte? Deixa eu procurar aqui a parte de trás. Então, vou lá na máquina, nesse lado reto aqui, tá vendo esse lado reto? Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha com a largura do pezinho nesse lado reto, daqui até aqui, só isso. Essa parte de trás aqui, eu vou separar ela. Vou fechar essa pence, as duas pences, tanto a de um lado como a de outro. Vou passar uma costura aqui, fechando essa pence e essa daqui. E depois que tiver com as duas pences fechadas, que essas pences aqui as pences para formar o bumbum do nosso ursinho. Então, depois que tiver com essas duas pences fechadas, eu vou unir novamente aqui. Deixa eu ver certinho. Vou unir novamente com as pences fechadas e vou passar uma costurinha nesse lado reto também. Então, vou lá fazer isso nessas duas pecinhas aqui e já voltamos. Tá, meninas, antes de ir para a máquina, eu esqueci de falar que a gente vai precisar, né, lógico, de enchimento para nossa peça, para o nosso ursinho. Então, aqui... no mercado tem vários tipos de enchimento, né? Tem aqueles enchimento 100% poliéster. Esse eu não aconselho vocês comprar, porque esses... eu já ouvi, né, relatos que eles, ao lavar, eles embolam. Então, esses eu não aconselho comprar, não. Nunca comprei 100% poliéster, não. Esse aqui é o enchimento acrílico. Ele é o siliconado, né? A fibra siliconada. E é bem fofinha e eu indico ela, a fibra siliconada. O 100% poliéster eu nunca usei também, não pretendo usar não. Então agora sim eu vou lá pra máquina. Aqui, meninas, já voltei com a minha peça costurada, olha. Esse aqui, como eu falei, só costurei no meio, com a margem de costura de um pezinho, da largura do pezinho calcador. E este daqui, fechei as duas pences laterais. E uni aquela parte reta com a margem de costura de um pezinho, da largura do pezinho. Então, ficou assim, a parte de trás do nosso corpinho. E a parte da frente do nosso corpinho ficou assim. Então, agora, vamos reservar essa parte e vamos fechar os bracinhos. Os bracinhos, vamos fechar também as perninhas. Não, as perninhas eu vou deixar depois por causa da sola. Vamos fechar aqui os bracinhos e as orelhinhas. Então, isso. Pronto. Vou lá, vou passar uma costurinha aqui no risco, daqui até aqui, deixando essa parte reta sem costurar. Aqui também do mesmo jeito que a de lá, deixando aqui embaixo sem costurar. Aqui também eu vou vir aqui, vou costurar no risco aqui, rodear e vou parar aqui, deixando essa parte reta sem costurar nos dois bracinhos também. Então, vou lá fazer isso nas minhas peças e já volto. Já voltei aqui com as minhas peças costuradas. Então, aqui, meninas, olha, nessa parte reta, eu vou cortar rente ao risco. Aqui, ó. Tá assim. Aqui também, ó, na parte reta. Essa orelhinha, ela tem um lado que ela é mais pontudinho, como vocês viram, ó, pra lá, ela puxa mais pra lá.
que é a parte que vai ficar para o lado de cima. Então, na hora de pregar, aplicar as orelhinhas, tem que prestar bastante atenção. Então, agora eu vou recortar aqui, ó. Não vou chegar muito perto da costura, porque pode correr risco, como vai ser uma peça que vai ser pressionada para encher, então pode correr o risco de estourar. Então, não recorto muito perto da costura, não. A orelha a gente não enche, não, mas eu não recorto perto da costura. E não tem necessidade, gente, de fazer pique aqui, não, ó. Aqueles piquezinhos, porque esse tecido, ele é elastano, então isso vai ajudar, então não precisa fazer os piques, não. Mas também não pode deixar a costura muito longe o tecido muito longe da costura também, não. Aqui, ó, essa distância aqui tá boa. E quando você for costurar, coloca no pontinho número 2, número 3, um ponto pequeno, que você consiga costurar para ficar uma costura bem feitinha do lado de fora, para não ficar aqueles pontos grandes. Aqui, ó, aqui no meu eu usei pontinho, olha, bem pequenininho, pontinho número 3, tá vendo? Então, para não ficar um acabamento, para ficar um acabamento bem legal no final, né? Então, é bom colocar o pontinho bem pequeno. Também não aquele muito pequeno, que aí não acaba não ajudando. Então, vou reservar essas partes aqui também, junto com o corpo. Agora, vamos para a parte das perninhas. Aqui, meninas, eu vou costurar ele e vou deixar essa parte aqui aberta para me poder desvirar as minhas peças. Então, vou vir aqui, vou costurar até aqui, vou parar aqui na parte da frente. Vou costurar daqui e parar aqui. Então, essa parte de trás eu vou costurar aqui, vou vir mais ou menos, pegar aqui mais ou menos 1 dedo e meio, 2 dedos e vou parar. Vou fazer uma costura daqui assim, até aqui. Deixa eu puxar o zão aqui para vocês entenderem bem certinho. Então, aqui eu vou pegar, vou passar aqui até aqui. Vou dar um espacinho mais ou menos dos 2 dedos aqui. E vou costurar novamente daqui até aqui embaixo. Isso. Vou costurar novamente daqui até aqui, deixando esse espacinho na parte de trás das duas perninhas aberto. Então, você marca, ó, 2 dedinhos e marca. 2 dedinhos e marca. Então, lembrando que esse espacinho aqui que ficou de 2 dedos, a gente vai deixar aberto. A mesma coisa eu vou fazer na parte daqui também, ó. Vou marcar. Dois dedos. E vou deixar uma abertura aqui de 2 dedos, mais ou menos. Essa partezinha aqui vai me ajudar para mim depois fazer o enchimento da minha perninha. Então, eu vou costurar daqui até aqui, daqui até aqui, e esse pedacinho aqui, deixando esse pedacinho aqui aberto na parte de trás das duas perninhas. Então, vou lá fazer essa costura e já volto com vocês. Já terminei aqui minhas costuras. Como eu falei, deixando essa partezinha aqui, olha, aberta. Bem pequena, mas se você achar que ficou um pouquinho pequena demais para você encher, então você pode deixar um pouquinho mais aberta. Mas tenta não deixar muito, o menos aberta que você puder deixar aqui para você fazer seu enchimento, é melhor, porque depois o acabamento a gente vai fazer com a costura invisível. Então, quanto menos abertura ficar, melhor, tá? Que aí o acabamento fica melhor ainda. Então, agora aqui, vou recortar aqui, ó, nas duas partes retas, vou recortar no risco. Aqui assim, ó.
Aqui, e aqui também eu vou recortar no risco. Então, agora eu vou recortar aqui, deixando a margenzinha, tomando cuidado para não chegar muito próximo à costura. Eu vou fazer nessa quinazinha aqui, ó, eu vou fazer um pique bem pequeno, só para não ficar repuxado nesse lugarzinho aqui. Então, a mesma coisa eu vou fazer com essa parte. Esse tecido não tem necessidade de deixar uma aberturinha, uma margem maior para onde vai ficar a abertura, porque ele não desfia. Aqui, ó, igual aqui, onde ficou a abertura, tem gente que deixa um pouquinho maior aqui, porque o tecido ele desfia, então para ter um acabamento legal, deixa um pouquinho maior. Mas esse tecido, como ele não desfia, então não tem necessidade de deixar maior não. Então agora vamos aplicar a nossa sola. Aqui, ó, a sola, ela tem o lado, né? Se o seu tecido também tiver o lado, você vai colocar esse pelinho vindo pra frente, ó, aqui, tá vendo? Pelinho, ele tá vindo pra frente, então eu vou colocar aqui. Mas antes, eu vou vir aqui, vou marcar o meio certinho da minha solinha, ou eu faço um piquezinho pequeno, ou eu marco com a caneta fantasminha. No meu caso, eu prefiro marcar com a caneta. Deixa eu ver, procurar minha outra caneta aqui, que essa aqui tá sem, não tá riscando muito bem, né? Pronto. No meu caso, olha, eu vou, deixa eu pausar. Eu vou olhar aqui a posição, ó, o lugarzinho bem certinho onde tá o ovalzinho dela. Vou dobrar no meio bem certinho para não correr risco de sair torto. E vou marcar aqui. Nem essa caneta tá riscando. Deixa eu ver essa outra aqui. Vamos ver se essa caneta tá melhor. Isso daqui risca. Então, vou marcar aqui e vou dobrar certinho. E vou marcar o outro lado também. Bem certinho. Aqui, ó, sai um pouquinho torto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, vou abrir aqui para mim ver a minha posição certinha. E aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá certinho aqui, ó. Então, vou pegar aqui na minha solinha, vou unir aqui, olha, onde eu marquei, com a costura da frente, com o pelinho, deixa eu chegar mais para baixo para vocês verem melhor, com o pelinho voltado para frente. Então, vou pegar aqui, ó, então, vou alfinetar, bem alfinetado, bem certinho. Vou unir aqui, deixa eu alfinetar a parte de trás também da solinha aqui, onde eu marquei, vou alfinetar aqui, junto com a costura do calcanharzinho do nosso ursinho, da parte de trás. Aqui, ó, uni aqui. Então, agora, eu vou distribuindo aqui a solinha no restante do pezinho, aqui. E aqui. Bem certinho, tá vendo? Deu certinho. Não sobrou nada. Então, agora, eu vou lá na máquina e vou vir passando uma costurinha aqui com a largura de margem de um pezinho calcador. Então, vou fazer o mesmo processo no outro e vou lá na máquina fazer isso e já volto com vocês. Aqui, meninas, já finalizei, preguei toda a minha solinha nas duas perninhas. Então, agora, vou desvirar as minhas peças. Aqui. Bem certinho.
Também ficou bem certinho, as duas solinhas ficou perfeitas. Deixa eu aproveitar e desvirar essas outras peças aqui também. Prontinho, aqui estão as minhas partes já prontas junto com o corpinho. Então agora como a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar aqui uma margem mais ou menos, deixa eu ver a parte de trás, aqui na parte da frente, na parte do corpinho, na parte da frente, vou deixar aqui mais ou menos uma margem de 2 dedos em cada lado, tá bem certinhos. Deixa eu pegar uma régua aqui, acho que não precisa não, deixa eu medir novamente aqui, unir ele em cima e ver se tá certinho aqui. Não está, ó. Tem que ficar bem certinho, porque isso aqui é o guia pra gente aplicar o bracinho. Então, pronto, agora tá certinho, ó. Aqui e aqui, certinho. Então, eu vou encher aqui os meus 2 bracinhos. Vou encher eles e já vou aplicar eles aqui assim, ó. Vou colocar um pra ficar aqui. E um pra ficar aqui. Eu vou encher eles e já volto com vocês. Aqui, meninas, eu enchei um, deixei o outro pra me encher com vocês, pra vocês saberem mais ou menos a quantidade. Aqui, no final, eu deixei mais vazio, ó. Deixei os 2 dedos mais vazio, porque pra me aplicar ele aqui. Então, esse outro aqui, deixei pra encher com vocês aqui. O tecido muito elastano, ele cede demais, então você não pode encher muito sem limite, porque quanto mais fibra você vai colocando, mais cheio ele vai ficando, então tem que colocar com limites. Aqui, ó, vai colocando, vai olhando se está certinho e não coloca muita fibra, não. Pronto, aqui tá ótimo. Para ele não ficar muito cheio, muito volumoso. Então, ó, aqui tá perfeito este jeito aqui, desse tanto aqui. Só que um ficou mais cheio que o outro. Prontinho. Então, agora eu vou pegar aqui um alfinete, vou marcar aqui a posição onde está a minha marcação, que é aqui. Vou marcar também do outro lado, onde eu fiz a minha marcação. Vou colocar um alfinete para mim poder ver na parte direita. Então, vou colocar aqui, ó, vou ver aqui mais ou menos o meu, sim, meu bracinho, como eu quero. Então, vou colocar aqui, ó, certinho, olhando assim. Então, aqui mesmo eu vou virar ele e vou colocar com um alfinete. Aqui. Então, já coloquei esse aqui no lugar certo. Então, agora eu vou colocar o outro aqui também. Vou colocar assim, para me ver mais ou menos o lugar. Então, vou virar ele bem certinho. E vou colocar aqui, ó, da minha agulhinha para baixo, ó. Assim, vai ficar unido certinho, tecido com tecido, ó, bem certinho. Então, vou pegar minha agulhinha mesmo que está servindo de guia e vou prender aqui. Então, para esses bracinhos não soltar, vou lá na máquina e passar uma costurinha aqui e aqui. Já volto aqui. Já passei aqui minha costurinha de segurança. Olho se tá no lugar certinho que eu quero.
Ó. Este daqui, ele ficou um pouquinho para baixo, então eu vou desmanchar aqui novamente e vou chegar ele um pouquinho para cima. Prontinho. Tudo certinho, tudo bem ligadinho no outro, alinhado. Então, meninas, se vocês verem que esse processo aqui com o bracinho cheio dificultou um pouquinho para vocês, então vocês fazem o mesmo processo que eu vou fazer na perninha, deixando uma aberturinha por trás do bracinho aqui, ó. Você vai deixar uma aberturinha, deixando 2 dedos e deixar uma aberturinha para você poder encher depois. Pra mim, eu acho que tanto faz, eu consigo fazer assim. Mas se você achar que vai ficar um pouquinho difícil, você coloca os bracinhos vazios com a aberturinha atrás. Então, agora, eu vou vir aqui, a minha perninha, vou pegar as minhas perninhas. Essa costura central aqui da frente, eu vou pegar ela aberta, que a minha tá um pouquinho... Não, tá descosturado não, porque eu não recortei. Pensei que tava descosturada, mas não é porque eu não recortei aqui, ó. Deixa eu ver se é daqui eu recortei. No risco. Essa aqui eu não recortei no risco, então tem que recortar bem certinho aqui. Depois de costurada, vim aqui em cima na abertura e recortar no risco. Agora sim. Então, vou pegar aqui, ó, a minha costurinha central, vou unir com a minha costurinha de trás. Vou vir aqui e vou alinhar a minha perninha, deixar só a margenzinha de costura daqui dos cantinhos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, virada pra frente, ó. Peguei ela como se aqui já tivesse costurada, que é a parte do pezinho pra frente, a parte central. Então, vou pegar aqui, só vou dar uma viradinha assim. Então, vou unir aqui. Deixando uma pequena margenzinha para minha costura aqui do lado de cá e do lado de cá também, ó, que é a minha parte central. Vou virar, ó, unir costura com costura, vou colocar aqui, ó, de frente, seguro com o dedo e vou virar. Então, aqui, vou colocar deixando uma margenzinha de costura, no mesmo tanto que eu deixar aqui, eu tenho que deixar aqui no meio central da barriguinha, fica bem certinho. Então, vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança em cada uma dessas perninhas. Então, já passei aqui a minha costurinha. Olha, aqui o meio do o centro do meu corpinho aqui, ó, ficou no meio dessa costurinha, ficou certinho, ó. O mesmo tanto que ficou aqui também. Então, agora eu vou colocar isso aqui tudo pra dentro, bem cuidadosamente, bem certinho. Com todo cuidado, vou ajeitar bem certinho aqui a perninha lá pra dentro. Como eu falei, se você achar um pouquinho de dificuldade com os bracinhos cheios, você faz o processo igual eu fiz na perninha, tá? Deixa a abertura. Então, vou pegar aqui o meu corpinho e vou unir, cobrir aqui, vou unir aqui, ó, começando a costurar daqui, vou vir costurando, vou finalizar aqui, chegando aqui, vou dar uma voltinha, essa partezinha aqui, onde tá a pontinha, eu vou dar uma leve arredondada aqui, ó. Você pode marcar com a caneta, aí você tira ela para tirar essa pontinha, para não ficar um saquinho quadrado, né? Para não ficar um corpinho com saquinho quadrado. Então, você tem que vir aqui e dar uma leve arredondadinha aqui nas duas quinazinhas aqui, ó. Aqui também. Marco com a caneta e dou uma leve arredondada aqui. Então, agora eu vou alfinetar a minha peça toda.
bem certinho aqui, ó, unindo. O molde, gente, ele casa direitinho. Se você costurar bem certinho, ele vai casar bem certinho também no final. Esse molde, eu vi um ursinho aqui mesmo no YouTube, então eu gostei muito dele. Só que não consegui o molde, então fui desenhando, desenhei tirinho daqui, tirinho dali. Aqui, ó, onde tá a costura aqui, costura com costura, você casa as duas costurinhas. Fica bem certinho. Então, eu peguei e testei, estraguei bastante tecido também testando, mas cheguei nesse resultado aqui que eu gostei demais e trouxe para ensinar para vocês. Então, aqui, ó, essas costuras centrais aqui, como eu falei, ó, vou colocar aqui, ó, costura com costura e vou fazer a união com alfinetes. Lá na máquina eu tenho que certificar que essas duas costuras vão estar casadinhas uma com a outra. Bem certinho. Também não tem erro não, gente, esse molde aqui, como eu falei, eu testei ele bem antes de vir aqui. E, ó, ele fica bem certinho, ele casa bem certinho no final. Prontinho. Já estou pronto para ir para a máquina. Então, agora eu vou lá na máquina, vou passar minha costurinha aqui, da largura do pezinho da máquina, vou arredondear as quinazinhas aqui, como eu falei, finalizar aqui deixando essa abertura aqui em cima. Já volto. Então, gente, aqui, ó, como vocês viram, terminei, olha, fiz uma arredondeada aqui bem leve. Olha, como você está vendo, olha, casa bem certinho aqui embaixo e aqui em cima também fica bem certinho o molde, ó. Agora eu vou desvirar aqui o meu ursinho e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, olha, já desvirei aqui o meu ursinho, que é a parte da frente. Ficou assim. Parte de trás ficou assim, ó, que é a parte do bumbum dele. Aqui no meio, eu fiquei aqui, mais ou menos aqui, uns 2 dedos ou 1 dedo e meio, aqui, dependendo da grossura do dedo. O meu aqui ficou 2 dedos, a abertura aqui. Ficou bem certinho aqui, eu deixei só a margenzinha e costurei, tomando cuidado na hora de costurar, empurrando sempre o tecido da perninha para dentro, para não correr risco de costurar a perninha. Então, aí dá tudo certo. Aqui ficou pronto o nosso corpinho. Então, agora eu vou encher a perninha pela parte da abertura de trás. Como eu falei, se você achar que ficou um pouquinho pequeno, você pode deixar uma aberturinha maior. Mas eu não gosto, porque facilita mais na hora que você vai fazer o pontinho invisível, é menos abertura para fechar, né? Então, vou encher essa daqui com vocês, formando aqui o pezinho do nosso ursinho. Não encher muito, tá? Para não ficar muito grosso, porque, como eu falei, esse tecido, se você estiver fazendo com esse tecido ou com outro que tenha bastante elasticidade, quanto mais você vai enchendo, mais ele vai cedendo, mais ele vai abrindo. Então, tem que tomar cuidado nessa hora, na hora de encher, vai enchendo, olhando se está no nível que você deseja, se está o tamanho certo, ó, para formar o pezinho bem certinho. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos aqui, uns 2 dedos aqui sem encher também. Não vou encher muito na parte de cima, senão dificulta na hora que vai sentar o ursinho. Então, não pode encher muito.
Vou encher essa perninha aqui com vocês e vou fazer a costura invisível junto com vocês. Acredito eu que todo mundo já conhece essa costura invisível, né? Ainda mais nesse tecido de pelúcia, esse tecidinho que tem pelinhos assim, melhor ainda para fazer a costura invisível, que ela fica totalmente invisível. Pronto. Então aqui, ó, vou deixei aqui, ó, tá sem encher os 2 dedos mais ou menos, não enchi muito para ficar muito cheio, muito grosso. Senão, ó, enquanto vai enchendo, ele só vai abrindo, aí vai ficar aquela perna bem grossa. Então a gente tem que pôr limite na hora de encher, modelar bem certinho e tá pronto. Aí ele vai ficar, a minha aqui, ela ficou na largura, deixa eu pegar a fita aqui. Aqui, ó, aqui eu vou medir no centro aqui da canelinha do ursinho. Então, a minha, sem apertar, sem nada, ela ficou numa largura de 15 centímetros. 15 centímetros a minha ficou. Então, vocês enchem aí conforme o jeito que vocês achar que fica bom. Então, aqui pra mim já tá ótimo. Vou fechar aqui com a costura invisível, olha. Ficou uma aberturinha bem pequenininha pra me fechar com a costura invisível. Então, facilita bem nesse momento. Por isso que eu gosto de deixar uma abertura o menos que eu puder. Aqui, ó, com a linha 10, tá? Que é a linha bem fortinha. Vou colocar na agulha. Vou fazer um nozinho. Então, vou começar... Deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou começar por aqui por cima. Então, vou aqui em qualquer lugar aqui. Vou costurar, colocando o nozinho escondido lá dentro. Deixa eu chegar perto para vocês verem, ó. Então, eu vou vir aqui na parte de cá, costuro. E vou vir na parte de cá também e vou costurando. Desse mesmo jeito, até chegar o fim da minha abertura. Não faz uns dentes muito espaçados, uns pontos muito espaçados, porque senão fica um acabamento feio. Tenta fazer uns pontos juntinho, não muito juntinho também, porque aí não adianta o trabalho. Aqui, ó. Já cheguei no fim do meu tecido. Então, agora, ó, vendo que eu vou puxar bem certinho. E essa costurinha, ó, automaticamente ela some. Ainda mais com a pelagem do tecido, deixa eu puxar mais, para ficar mais fechado, ó, sumiu totalmente aqui. Então, eu vou fazer o meu nozinho, fica bem firme. Mais uma vez, para não correr risco de soltar. Então, aqui eu vou colocar aqui dentro e vou puxar do outro lado. Vou dar uma puxadinha, peguei minha tesoura, dar uma puxadinha e vou recortar. Então, aqui, ó, ficou pronto. Olha, para vocês verem, não dá pra ver a costura, onde ela foi feita. Vendo? Fica totalmente invisível. Então, agora eu vou fazer a outra perninha. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na daqui, vou fazer na daqui e já volto pra gente continuar. Meninas, já terminei aqui a outra parte da minha perninha. Então, agora, vamos encher o corpinho do ursinho. Que olha, ela abre muito, então tem que tomar cuidado para encher esse corpinho também, senão ela vai ficar muito barriguda, muito gordinha.
que é a parte de trás. Tem que ir enchendo e modelando certinho, distribuindo bem certinho o enchimento para não ficar um trabalho mal feito. Deixa eu tirar um pouco aqui. Então, agora eu vou vir aqui novamente com a linha 10, com a linha de pipa. Deixa eu tirar aqui, porque tá me atrapalhando. Então, eu vou fazer aqui um enlinhavo. Terminar aqui aonde eu comecei. Bom, comecei aqui, então vou finalizar aqui. Então, eu vou puxar um pouquinho para não me atrapalhar e agora eu vou continuar enchendo para ficar bem certinho. Onde eu ver que tem falha, ó, igual aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem, que tem uma falha, então eu vou ajustando o enchimento e vou enchendo conforme eu vejo que fica certinho. Pronto, vou colocar um pouquinho só aqui na parte de cima. Só para terminar de encher aqui, onde soltou. Vou puxando um pouquinho. Então, vou deixar aqui uma argolinha, não precisa fechar tudo não, tá, gente? Só deixar uma argolinha assim para não ter risco de soltar o enchimento, de sair para fora o enchimento. Então, agora eu vou fazer meu pontinho final. Bem forte. Vou recortar, não vou recortar tudo, deixei uma pontinha aqui pra dentro, porque depois na hora que a gente aplicar a cabecinha. Então, agora eu faço a modelagem certinha com a mão aqui, que é a parte de trás, que é a parte da frente. Então, eu vou ajeitando bem certinho. Tá pronto o nosso corpinho. Prontinho. Então, eu vou reservar o corpinho e vamos pra cabecinha. Aqui é a parte de trás. Eu vou vir aqui pelo avesso na parte de trás e vou fechar essa pence. Nessa parte da frente, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu focinho, vou fazer aqui, medir o meio certinho, vou pegar a minha canetinha e vou marcar aqui o meio. Aqui, ó. O meio tá aqui. Certinho. Tá vendo? Então, aqui é do mesmo jeito. Eu vou dobrar o meio. Bem certinho.
Não, dobrei ao meio, então vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou fazer a marcação aqui no meio. Então, aqui, ó. Que é o meio da minha peça. Vou pegar aqui o meu focinho, vou unir meio com meio. Aqui, ó, vou unir aqui, essa marquinha aqui com essa marquinha aqui, ó. Certinho. Vi que está unido, deixa eu pegar aqui meus alfinetes. Ok, ó, um meiozinho bem certinho, ó. Gente, eu não aconselho fazer o pique, tá? Porque para marcar. Não aconselho fazer o pique aqui não, porque senão o molde ele já tá cortado no tamanho exato. Senão você vai ter que costurar um pouquinho mais para dentro. Então aí pode sair errado. Então agora eu vou unindo toda a minha peça, ó, aqui. Essa parte aqui até chegar essa pontinha aqui, eu vou unindo até nessa pontinha aqui. Pronto, aqui no... Deixa eu acertar aqui certinho. No finalzinho, ele começou, esse tecido aqui ficou, esse tecido aqui ficou maior. Então, eu comecei já unindo daqui e vim acertando daqui até aqui. Aí, casou certinho. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Começar unindo aqui, eu faço a união do meio central. Então, depois eu venho começando unindo daqui, ó, das duas pontinhas, para não dar erro, para ficar bem certinho. Como o tecido tem uma elasticidade, aí ele casa bem certinho aqui. Pronto. Ficou meio puxado, então eu vou soltar. Vou colocar novamente. Prontinho, ó. Bem certinho. Então, vou lá na máquina, vou passar uma costurinha, iniciando aqui. Vou vir acertando bem certinho aqui, ó. Chegando bem unido aqui, ó, bem certinho. Deixa eu colocar outro alfinete aqui. Aqui, ó, bem certinho. Vou unindo certinho até chegar aqui e finalizo aqui, deixando essa pontinha aqui aberta, ó. Deixando as duas pontinhas laterais abertas. Então, vou lá e já volto. Então, já passei aqui, olha, na minha parte de trás da cabeça, a costurinha fechando a pence. Ficou assim a nossa peça, que é a parte de trás. E a parte da frente já costurei o focinho. Se você costurar bem certinho, alinhando bem certinho, olha, ele dá certinho no final, aqui e aqui certinho. Então, você tem que ir ajustando o tecido, puxando ali, puxando aqui, que ele dá certinho no final. Ficando assim. Então, agora, a gente vai fechar a pence do focinho. Então, vamos pegar daqui. Aqui, ó, unindo, costura com costura, aqui, ó. Vamos unir essas duas costuras.
E vamos passar uma costurinha na largura do pezinho, fechando essa pence até aqui assim. Já terminei aqui, passei a minha costurinha, fechando a pence, ó. Costura com costura. Bem certinho, bem alinhadinho. Então, ficou pronto o nosso focinho. Então, agora, vamos alinhar as orelhas. Vendo, olha, a orelhinha, ela tem uma ponta que é maior, que é mais baixo, aqui é mais alto. Então, essa ponta maior vai ficar para o lado de cima. Então, eu vou vir aqui pelo lado avesso onde eu risquei. Vou pegar minha orelhinha e vou colocar aqui, ó, posicionar bem certinho, olha, com o meu risquinho. Chegar ela pra cima, bem certinho aqui, ó, unindo, bem unido, bem certinho. Deixa eu colocar daqui mais pra cima um pouquinho, pra ficar bem certinho com o tecido da cabecinha aqui, ó, assim. Então, vamos fazer o mesmo processo na outra, ó. Essa ponta mais pequena para baixo e a ponta maiorzinha para cima. Então, vou vir aqui, alinhar, ó, na minha marcação, como eu fiz na daqui, ó. Tem que ficar do mesmo jeito que eu fiz a daqui para elas não saírem tortas, ó. Então, aqui, vou fazer aqui. Vou prender com os alfinetes. Colocar esse tecido mais para baixo, assim. Bem certinho. Vendo que tá tudo certinho, então vou lá passar uma costurinha de segurança nas duas orelhinhas para prender ela aqui. Então, aqui, meninas, já passei aqui a minha costurinha de segurança. Sempre que você fazer isso, passar uma costurinha de segurança para unir uma peça, você tem que olhar, ver se tá tudo certinho, tudo no lugar, para depois de fechado você não ver que tá torto, ó. Tá bem certinho. Então, vou unir aqui, vou pegar, vou ver se tá certinho. Tá bem certinho a minha. Olha, vou abrir, ó, olho, dou uma olhada, ver se tá tudo no lugar. Então, ficando tudo certinho assim, então eu vou fechar novamente elas, vou alfinetar para não correr risco delas saírem. Então, agora eu vou vir com a parte de trás da minha cabecinha e vou fazer a união aqui. Lembrando, meninas, do pontinho da máquina, colocar o pontinho bem pequenininho, número 3, tá? Vou fazer a minha união. Então, ó, tá vendo que esse tecido, como eu falei, ele tem uma elasticidade muito ampla, então acabou, ó, não ficando certinho aqui. Então, eu vou novamente, ó, colocar aqui na pontinha, vou unir essa parte aqui. Então, eu vou soltando e vou distribuindo certinho, até eu ver que ficou bem certinho aqui. Aqui já ficou. Aí, ó, já ficou bem certinho. Já casou aqui o tecido bem certinho.
Prontinho. Então, agora, eu vou lá pra máquina e vou passar uma costurinha deixando essa aberturinha aqui, ó, de baixo. Passar uma costurinha, vou fechar e vou terminar aqui deixando aqui aberto pra gente encher. Aqui, meninas, já finalizei minha costurinha, já tirei os alfinetinhos. Então, agora é só desvirar. Tomando cuidado com aqueles alfinetes que a gente prendeu a orelha, tá? Então, tem que tomar todo cuidado para não se furar. Deixa eu tirar eles primeiro, para não correr risco de furar a mão. Prontinho. Então, agora podemos desvirar sem medo. Aqui é a parte de trás do nosso ursinho. Aqui é a parte central. Então, ficou assim a nossa cabecinha. Agora, vamos ao enchimento. Sempre com o mesmo cuidado, para não encher muito. Na hora do enchimento, você tem que encher com todo cuidado, para não ficar um lugar mais cheio, um lugar menos cheio. Então, acaba ficando o trabalho não muito bonitinho, então tem que encher, ó, igual aqui tá vago, ó. Então, eu vou preencher aquele lugar ali. Vou olhando onde tá vago, onde tá vazio, vou chegando o plumante para onde está mais vazio e vou enchendo. Então, aqui, finalizei o enchimento da minha cabecinha. Então, agora, eu vou alinhavar aqui, como a gente fez no corpinho, deixando a aberturinha bem pequenininha pra gente pregar ele no corpinho. Que já voltei aqui, já alinhavei aqui, fiz o pontinho de arremate, tá? Olha, ficou um buraquinho bem pequenininho, só mesmo pra fechar, pro enchimento não sair. Então, eu arrematei e deixei a cordinha aqui, ó. Não recortei a cordinha, não. Deixei ela, a linha. Não recortei a linha, deixei ela aqui. Pra gente depois costurar a cabecinha no corpo. Então, eu vou tirar a linha a agulha da linha. Então, agora chegou a hora de fazer o rostinho do nosso ursinho. Aqui vai ficar o focinho dele, ó. Essa costura é a costura central que centraliza. Então, eu vou vir aqui, olha, rente essa costura central e vou colocar um alfinete aqui para me marcar o centro da cabecinha. Então, agora eu vou pegar mais 2 alfinetinhos e vou ver aqui mais ou menos onde eu quero colocar os meus olhinhos. Vou medir aqui a mesma distância que tá aqui, eu venho e coloco aqui também no olhômetro mesmo, olha. Eu olho, vejo a posição que eu quero, um pouquinho mais pra cima. Ficar na mesma posição, tanto faz aqui quanto aqui, olha. Aqui também você olha, está bem certinho. Aqui, o meu ficou bem certinho, ó. Medindo aqui, deixa eu pegar uma régua aqui, uma fita. Pra mim ver quantos centímetros ficou de largura do centro até aqui. Ficou aqui, olha, 3,5 centímetros. 3,5 centímetros do centro da cabecinha até o olhinho. Então, que também ficou a mesma medida, ó, 3,5 centímetros. Deixa eu tirar esse aqui. Então, agora, gente, eu acabei esquecendo de falar aqui que a gente precisa de uma linha preta. Aqui eu estou usando linha Cleia. Estou utilizando aqui a linha Cleia, né? A linha normal de fazer crochê. Já fiz aqui o meu nozinho. Então, vou vir aqui, ó, na parte de baixo, aqui, e vou vir aqui aonde eu coloquei
Aqui, ó. Peguei aqui na parte de baixo, vou vir aqui onde eu posicionei a minha agulhinha e vou subir com a agulha. Vou descer novamente para o mesmo lugar. Aqui, gente, é para fazer o vinco dos olhos. Aqui, ó. Então, eu vou puxar para ficar uma cavidadezinha onde a gente vai colocar os olhinhos, tá vendo? Sim. Então, vou ir no próximo espacinho, no próximo olhinho. Aqui, ó. Colocar a agulha aonde eu coloquei a agulhinha, onde eu coloquei o alfinete, eu tenho que colocar a agulha. Aqui, ó. Vou puxar para ficar com a mesma profundidade do que o outro. Vi que ficou a mesma profundidade, eu vou fazer o meu arremate aqui. Então, eu vou usar essa mesma linha aqui, ó. Ficou a mesma cavidade, ficou o mesmo tamanho certinho. Então, vou usar essa mesma linha. Se você coloca ela um pouquinho maior, eu coloquei menor, mas eu acho que vai dar. Se não der, eu vou tirar e colocar de novo. Vou subir com ela aqui, ó, no início dessa costurinha onde vai ficar o focinho. E vou passar aqui, ó, rente essa costura. Vou vir aqui mais ou menos, faltando da nossa aberturinha, mais ou menos 2 dedos, ó. Vou vir aqui e vou subir novamente para o mesmo lugar onde eu iniciei, aqui no focinho. Fazer mais uma vez para ficar bem visível. Então, aqui, a minha linha, tá vendo? Ficou pequena. Aqui, eu vou fazer o meu arremate aqui. Vou recortar aqui, a minha linha ficou pequena, mas vocês tomam cuidado pra linha de vocês não ficar pequena. Coloca uma linha maior, que aí fica melhor para você fazer o arremate, ó. E esse arremate aqui não precisa ser bem reforçado, não, porque depois vai vir a cola quente. Pronto. Vou puxar aqui. Vai vir a cola quente e vai reforçar mais. Então, pronto. Já fiz aqui. Consegui fazer o meu arremate. Vou recortar aqui, deixando um pouquinho para cima para a cola quente ajudar a segurar. Se você quiser, você pode fazer um sorrisinho. Na hora que você descer aqui, você pode vir com a linha aqui e aqui e fazer um sorrisinho no seu ursinho. Agora, vamos estar precisando aqui de uma bronchinha, que eu estou utilizando uma bronchinha. Como a minha ursinha vai ser menina, eu quero fazer umas bochechinhas rosinha nela. Se você tiver o blush, melhor ainda, você pode passar o blush aqui nas bochechinhas. Se você não tiver, você usa tinta de tecido, que eu não tenho blush, então eu vou usar a tinta de tecido. Aqui eu estou utilizando tinta rosa bebê. Vou fazer aqui, olha, eu coloco, vou limpar na mão mesmo aqui, para ficar bem matizado, para não manchar. Então eu vou vir aqui e vou fazer umas voltinhas, só mesmo para manchar aqui. Se for o ursinho menininho, não precisa não fazer isso aqui não. Você só vai... Pronto. Então, vou do outro lado também, aqui, ó. Na mesma posição, vou fazer aqui, ó. Então, vou circulando para não ficar manchado. Só para dar aquele semblante de bochechinha rosada. Prontinho, ó. Não dá pra ver muito não, mas eu estou vendo aqui perfeitamente. Ficou um rosinha suave. Se você quiser, você pode fazer um rosinha mais escuro. E agora, vou estar utilizando também a tinta... O meu tom de pele, ele é
acho que é creme, caramelo, não, caramelo não, sei lá, é uma cor, areia, camurça, não sei essa cor aqui muito bem não. Mas a meu tom aqui de pelinho combina com sépia. Se o seu tom de pelinho combinar também com sépia, então você pode colocar a tinta cor sépia na cavidade dos olhinhos. Você vê a cor que combina no seu tecido. Aqui o meu é a cor sépia. Aqui, ó, vou vir aqui na cavidade onde fica o olhinho e vou fazer a mesma coisa, vou fazendo, ó, circulando para fazer uma sombra antes de colocar os olhinhos. Assim, ó, tomando cuidado para não colocar muito. Só isso. Então agora a gente vai aplicar os nossos olhinhos. Deixa eu pôr aqui. Aqui está. Eu já recortei o corpinho aqui dos dois olhinhos e do focinho. Então agora é só aplicar eles. Aqui, ó, bem no centro, aqui onde a gente colocou a linha, eu vou colocar a cola quente, pouca, tá? Para não ficar um trabalho muito feio. Então não coloca muita cola quente para não ficar parecendo muito. Vou aplicar. Vou pressionar um pouquinho. Pronto, já secou aqui, ó, ficou certinho. Então agora vamos aplicar os olhinhos. Aqui, ó, na cavidadezinha bem no centro, eu vou colocar pouca cola, não vou encher muito. Eu vou pegar o olhinho e colocar bem no centro e pressionar. Pronto, já pressionei, já deu tempo de secar. Então vou fazer o outro lado também. Prontinho. Então assim ficou o rostinho da nossa ursinha. Como eu falei, essas bochechinhas é caso for menina. Se for menino, não coloca bochechinha, coloca só a sombrinha nos olhos. Então está pronto aqui o rostinho do nosso ursinho. Agora vamos aplicar ela no corpinho. Então vou vir com a cola quente. Vou passar a cola quente aqui ao redor, aonde está esse buraquinho central do corpo. Essa cola quente, gente, é só mesmo para me ajudar a segurar, para não sair torto na hora de aplicar, de costurar com a costura invisível. Vou colocar... Ui, queimei minha mão. Nossa, encostei a mão bem na cola quente. Tá bom, acidentes acontecem, gente. Então, ó, tomando cuidado para não queimar a mão aqui como eu fiz. Vamos posicionar aqui, ó, essa linha aqui do focinho centralizada com essa costura do focinho aqui, centralizada com essa costura da barriguinha. Então, vou posicionar, segurando essa linha aqui, ó, para ela ficar lá fora. Vou posicionar aqui, centralizar, bem centralizado. E vou pressionar e segurar aqui até segurar um pouquinho.
Então, menina, já secou aqui a minha cabecinha, ficou alinhado aqui na frente e ficou alinhado, olha, com aquela pence aqui atrás, ficou alinhado com a costura das costas. Então, vou pegar a minha linha que eu coloquei para trás, puxar ela certinho. Então, agora eu vou fazer a minha costura invisível. Aqui, ó, pegando aqui no corpinho e aqui em cima na cabecinha. Vou puxando, olhando se tá tudo certinho, puxo novamente e continuo fazendo o meu ponto invisível. Soltou aqui a linha da agulha. Aqui, ó, eu pego lá em cima e pego aqui embaixo. Novamente soltou aqui a linha. Gente, deixa essa linha também um pouquinho maior pra não ficar soltando da agulha também, como tá fazendo comigo aqui, ó. Então, agora eu vou puxar, vou olhar se tá os pontinhos certinho. Esse pontinho aqui tem que ficar totalmente invisível, então eu vou puxar mais, ó. Aí, já ficou, tá vendo? Não dá pra ver ele, ó. Então, você puxa, se você olhar e ver que está dando pra ver, você puxa assim, levanta o pescocinho e se der pra ver a costura, você puxa bem a linha. Por isso que é importante fazer com a linha 10, tá? Com a linha bem forte. Então, aqui eu já finalizei, já cheguei no meu ponto de partida. Então, agora eu vou fazer o arremate, puxar bem. Vou fazer o meu arremate aqui, bem discretozinho. Vou puxar ali um pouquinho mais pra cá, para o meu arremate ficar bem escondidinho. Mais uma vez, para ficar bem forte, gente, para não correr risco de soltar, né? Caso for uma criança for brincar, então não corre risco de soltar. Pronto. Então agora eu vou colocar aqui minha agulha para sair aqui na cabeça. Vou esconder minha linha, vou puxar um pouquinho a linha e vou cortar. E ficou pronto aqui o nosso ursinho. Então é isso, meninas, chegamos ao fim, nosso ursinho. Agora é só vestir ele. Se for menina, vestir roupinha de menina, e se for menino, vestir roupinha de menino. Essa videoaula aqui foi só do ursinho mesmo. Vou deixar aqui embaixo na descrição a aula do vestidinho da menininha e da roupinha do menininho, que vai a jardineirinha com a boinazinha da cabeça. Então, vou deixar tudo certinho aqui na descrição, o molde, tudo certinho, o molde do ursinho, as aulas das roupinhas, enfim.
Então, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like que vai ajudar bastante o nosso canal e compartilhar nossos vídeos. E comente. Se tem alguma dúvida, comente que a gente vai responder. A gente não deixa de responder ninguém aqui, tá, gente? Demora um pouquinho, às vezes devido ao serviço que a gente tem, mas a gente sempre tira um tempinho para responder vocês com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.